Olá pessoal, eu sou o Ricardo Soa, bem-vindo ao canal Alsoa 3D e hoje nós vamos fazer uma peça. Nós vamos pegar esta peça aqui, que está disponível aqui no Thingiverse, e eu vou disponibilizar o link desta peça para você, tá? E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente o desenho dessa peça aqui. Eu tenho mais ou menos uma ideia, eu não sei, eu não estou fazendo o download desta peça. Eu estou pegando algumas informações visuais dessa peça e a partir dela fazendo uma peça nova, ok? Esta peça aqui tem um nome de Pillow Block, é uma peça que pode ser o suporte de um tubo ou para um rolamento, enfim. Você pode dar N aplicações para ela. Se você não fizer esse corte aqui, por exemplo, esse que está deixando essa abertura aqui em cima do círculo, você pode deixar essa peça fechada e aí você pode usar, por exemplo, na parede para colocar ali um tubo de cortina. Então, são várias aplicações que você poderia dar para esta peça. E eu peço para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no Alsoa 3D, me dê a oportunidade de crescer dentro do YouTube. Peço para você também o seu like e deixe aí no comentário o que você gostaria de ver eu fazendo aqui, o que dentro do que eu puder ajudar, dentro do que eu puder fazer, o que você achou desta aula, o que você achou desse conteúdo e bora crescer. Então, vamos lá. Vamos fazer esta peça aqui. Eu fiz um esboço técnico dela aqui no CorelDRAW. É só um desenho bem simples, não chega a ter todos os requisitos que um desenho técnico precisa, mas tem aqui as medidas nas quais nós vamos trabalhar, ok? Só ficou faltando aqui uma medida que seria do centro do círculo até a borda aqui de cima. Vamos ver quanto que está dando isso daqui. Vamos colocar aqui, centro, ponto médio. Ah, Bom, essa distância está em 24,87 aqui pelo desenho. Vamos ver se a gente arredonda aqui para 25. Mas tudo bem, é só para a gente ter uma referência mesmo. E vamos lá construir a peça para esse vídeo não ficar longo. Vou aqui abrir o 3D Builder. Vamos criar aqui um novo cenário, muito bem. Conforme eu já dei aí nas aulas, nos cursos aí do 3D Builder, desculpa, parte 1 e parte 2, toda peça que a gente cria, ela cria aqui no centro. Então, a partir disso, vamos começar a construir a nossa peça, ok? Vamos voltar aqui no nosso desenho técnico. Essa peça aqui, ela tem 15 milímetros de altura nessa parte menor e o total tem 770 milímetros, perdão. A parte de baixo aqui eu não medi a distância, vamos fazer essa medição agora. Vou clicar aqui nesse ponto, arrasto para esse e nós temos 80 milímetros de largura aqui, ok? Então vamos voltar aqui no 3D Builder. Vou pedir para inserir, vamos inserir um cubo. Este cubo ele vem na medida padrão de 40 milímetros por 40 milímetros, ok? Então no nosso desenho aqui a peça ela tem que ter 15 milímetros de altura, 80 milímetros de largura e eu esqueci de deixar essa peça cortada de lado, então vamos deixar ela com 20 de lado, ok? Então vamos vir aqui, ela tem 15 milímetros de altura, 80 milímetros de largura e vamos deixar essa parte aqui com 20. Ok, já temos a base da nossa peça. Então agora eu vou vir aqui em objeto, quero ajustar essa peça na mesa para que ela fique exatamente no eixo central, no ponto central. Para eu não ter que pegar uma peça nova e fazer praticamente todas essas redimensões, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em objeto, já está selecionado, e vou pedir para duplicar esta peça. O que eu vou fazer com essa peça? Eu vou pegar esta peça aqui, vou colocar ela no centro. Ela está aqui 85
milímetros negativos, vamos colocar ela no zero. E agora você vê aqui no seu menu do lado direito que nós temos duas peças, ok? Mas não dá para distinguir porque são duas peças iguais. Então o que que nós vamos fazer? Eu vou aumentar esta peça aqui, vou voltar aqui no meu desenho técnico, ela tem no total 70 milímetros de altura. Eu acho que eu estou cismado com o número 700. Então vou vir aqui, tá vendo que está verdinho aqui escolhido, é essa parte que está em destaque aqui embaixo, vou colocar 70 milímetros de altura. Vou pegar essa peça, vou pedir para ajustar e vou voltar no meu desenho. Muito bem. E o que está faltando aqui no meu desenho? Está faltando a medida dessa distância aqui que nós vamos pegar agora. Vou clicar aqui na ferramenta e vou esticar. Aqui está dando 41,21. Eu acabei não fazendo dentro da medida correta, mas a gente já vai colocar aqui ele com a largura de 40, ok? Pronto, agora eu já consigo distinguir as peças, tá vendo? Olha só. Então nós temos aqui duas peças, ok? Temos aqui a base e temos aqui a parte maior, ok? Eu sei que o nosso furo ele estará aqui a 25 milímetros de distância da base. Como eu disse para vocês, as ferramentas de medidas dentro do 3D Builder, elas não são precisas, ok? Mas temos como fazer essas medições, né, bem precisas, desse jeito aqui que eu vou te mostrar. Eu vou pegar essa peça mesmo que está aqui em destaque maior e vou pedir para duplicar ela. Vou colocar ela no eixo principal. Observe que aqui embaixo está em zero. Eu vou avançar esta peça para frente, ok? O que que eu quero? Eu quero que o centro do tubo até a parte de cima, que é essa parte aqui, ó, tenha 25 milímetros de distância. E como que eu vou saber essa distância? Eu vou pegar, vou desmarcar tudo aqui, vou pegar essa peça que a gente duplicou e vou deixar ela com uma altura de 25 milímetros. O que que eu tenho o hábito de fazer no 3D Builder? Toda peça que não é a peça do desenho, eu costumo pintar de uma cor diferente, para eu saber que essa peça não faz parte do projeto. Tá? Então eu vou pintar essa peça aqui de laranja. Eita, ficou muito laranja. Vamos pintar ela de amarelo. Pronto. Vou pintar essa peça aqui de amarelo. Agora eu consigo saber exatamente que peça aqui é essa. E eu sei que essa peça não faz parte do meu projeto. Observe que eu arrastei ela aqui para o ponto central, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou grudar essa peça aqui na peça de 70 milímetros. Eu vou subir. Observe esse movimento que eu estou fazendo. Eu vou até dar um zoom aqui novamente para você pegar esse detalhe. Eu vou levantar a peça. Observe que ela vai meio que grudar na face da peça de trás. Aí, tá vendo? Agora eu tenho precisamente a medida de que o número 25 milímetros está nessa altura aqui, que é a parte de baixo desse paralelepípedo aqui, ok? Então, o que que vamos fazer agora? Vamos inserir o nosso tubo. Vou pegar aqui um cilindro, vamos inserir. Eu vou arrastar esse tubo aqui para o lado para a gente pegar as medidas dele, tá? Eu sei que essa minha peça aqui, essa peça maior de 70, ela tem 20 milímetros de largura, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar este cilindro, eu vou girar ele 90 graus aqui, vou redimensioná-lo para o tamanho do tubo que eu quero. Vamos voltar aqui no desenho, o tubo ele tem que ter 20,40 milímetros. Então eu vou vir aqui, 20,40,
20,40. Observe que no eixo Y, tá vendo? A peça aqui, ela está em 65 negativos, mas ela está no eixo X no zero, ou seja, ela está completamente centralizada com a minha peça. Se eu selecionar essas duas peças aqui de baixo, olha só, ela estará em 0 no X e 0 no Y. Eu vou pegar esse cilindro agora e vou atravessar esta peça. Só que ela não está na posição que eu quero, correto? E o 3D Builder, como eu disse para você, ele não é muito preciso com aquela ferramenta de medição. Mas o que eu posso fazer? Com esse magnetismo que o 3D Builder tem entre as peças, o que eu vou fazer? Olha só. Você percebe que a peça meio que colou no tubo, mas ela ainda não está na posição que eu quero, certo? Esse cilindro ainda não está na posição que eu quero. Eu quero que ele fique, eu quero que o centro desse cilindro até o topo desta peça tenha 25 milímetros de distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar de novo essa peça e observe que o 3D Builder novamente vai achar o centro. Então, o centro do cilindro está alinhado com o centro desse tubo amarelo. Agora, eu posso excluir esse tubo amarelo e eu posso vir aqui em editar e subtrair. E está aí o nosso furo na peça, ok? Então, esse objetivo já foi atingido, nós já fizemos o furo, vamos dar continuidade. Eu quero agora que essas duas peças aqui, que são peças diferentes, sejam uma peça só. Então, agora eu selecionei essas duas peças, eu venho aqui e peço para o 3D Builder mesclar a peça, ok? Muito bem, agora nós temos de novo uma única peça aqui no nosso menu do lado direito. E agora o que eu quero? Eu quero fazer os furos para que eu possa passar um parafuso. Então, eu quero que esse parafuso seja um parafuso cônico, por exemplo, tá? Só que eu não tenho aqui um parafuso cônico. Eu nem peguei exatamente aqui as medidas de um parafuso cônico, tá? Então, a sua tarefa é ter aí um paquímetro, né? Para que você possa, ou então você ser muito bom de olho, e você possa medir a cabeça de um parafuso cônico para que nós possamos fazer com que ele entre aqui nessa peça e encaixe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que seria mais ou menos um parafuso, tá? Então, eu vou aqui inserir, vou pedir para inserir um cilindro de novo. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa minha peça principal do eixo central para que eu faça a peça, né, que será usada para fazer os furos aqui dessa outra peça. Então, eu vou deixar esse cilindro agora com 4 milímetros de espessura, ok? Então eu tenho aqui 4 milímetros de espessura, que seria para um parafuso aí de 4 milímetros, tá? Que acho que é o suficiente para uma bucha de 6. Acho que é isso mesmo. Então eu vou pegar aqui agora, eu vou inserir um cone, eu vou girar esse cone e eu sei que um parafuso cônico vai ter uma cabeça de 7 milímetros. E geralmente essa cabeça tem um corpo. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar. Ele está aqui com 7, vou deixar com 8. E agora eu vou juntar aqui de novo. E tá aí o nosso parafuso cônico. Só vou esticar ele aqui um pouquinho. Ainda acho que ele está com a cabeça muito. Vamos deixar com 8. Tá? Lembrando que você vai pegar aí na sua casa e vai medir o parafuso, tá? Isso aqui a gente está fazendo
só para nós termos uma referência de como fazer as coisas dentro do 3D Builder. Então, ó, eu vou pegar essas duas peças aqui, opa, desmarcar tudo, vou selecionar essas duas peças aqui e eu vou mesclar, tá? Vou transformar esse parafuso em uma única peça. Ok, tá aqui o nosso parafuso, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou afastar ele, eu vou colocar ele, a nossa peça principal agora no centro de novo. Vou pegar o meu parafuso e vou posicionar aonde eu quero que ele fique. Bom, a nossa peça aqui no total, ela tem 80 milímetros, certo? Observe que aqui aonde está o meu parafuso, ele está a 30 milímetros negativos. Então, eu vou arredondar aqui para 30, ok? Então, ele está a 30 milímetros negativo do eixo principal. Então, quanto eu tenho de distância? Como eu sei qual que é a distância do meu parafuso até o eixo principal? Vamos descobrir? Vamos fazer aquele mesmo truquezinho. Vamos inserir um cubo. Agora eu vou deixar ele com... Vou deixar ele com 30. Ok? Ó, deixei ele com 30 milímetros de largura. E o que eu vou fazer? Ele está aqui, ó, no ponto zero, certo? Eu vou deslocar ele para menos 30. E olha só, o centro do parafuso foi para o centro do tubo, ok? Mas não é ainda o que eu quero. Eu vou deixar agora o parafuso no meio do tubo e aqui eu tenho ele exatamente no meio. Observe, tá vendo? Eu sei que o tubo está a 15 negativo. Então, qual é a conta? Eu tenho um cubo aqui de 30 que ele está parado. A metade dele está aqui no 15. É mais ou menos como se eu pegar esse cubo aqui. Quer ver? Eu vou pedir para editar. Vou pedir para dividir ele. Vamos dividir ele no meio aqui. Olha só. Tá vendo? O cubo aqui, ele está dividido ao meio e ele está com 30. Certo? Então, ó, se eu pegar, vamos dividir. Eu vou aceitar essa divisão. Ó, ele aqui está com 15, só que ele está a 30 do eixo central. Ó, aqui ele está no eixo central e ele está exatamente no meio do parafuso. Quer ter certeza? Quer ver uma coisa? Vou pedir para duplicar esse cara. Olha só. Quer ter certeza mesmo se está no centro, se você está desacreditando? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar agora esse parafuso e vamos duplicar ele. Olha só o que vai acontecer. Olha aqui embaixo na medida. Tá vendo? Esse tubo, esse parafuso aqui está a 30 positivo no eixo X e esse outro aqui está a 30 negativo no eixo Y, no eixo X, perdão. Então, ó, eu tenho esse cara aqui a 30 negativo no eixo X, esse cara aqui a 30 negativo no eixo, a 30 positivo no eixo X. E no eixo Y, eles estão exatamente no zero, porque eles estão no meio da peça. Observa aqui, ó. Olha a peça, olha o parafuso bem no meio, ok? Então, essa é a forma que nós temos de dar essa precisão do furo, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses dois caras aqui e vou agrupar eles. Agrupei, e o que eu vou fazer? Agora eu vou descer eles
E agora eu vou habilitar aqui a ferramenta raio-x para que você possa entender o que está acontecendo. Olha só. Então eu vou facear eles. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticadinha só para ele ficar exatamente oco no topo, ok? Muito bem. Eu vou pedir para duplicar esses caras aqui, porque eu não quero perder eles para não ter que fazer tudo de novo. Então eu vou vir aqui em objeto, duplicar. Essa é uma técnica que eu também faço. Outra coisa, eu vou pegar esses caras aqui e vou pintar eles, porque eu sei que eu preciso excluir eles. Muito bem. Agora eu vou aqui, clicar neles, vou tirar aqui o raio-x. Selecionei só os parafusos amarelos. Eu vou vir aqui em editar e vou subtrair. Subtrair. Olha lá o furo, como se fosse encaixar a cabeça cônica do parafuso. Ok? E aí a gente tem aquela questão, vamos fazer o corte aqui, não vamos, mas a gente está aqui para aprender, certo? E se nós estamos aqui para aprender, vamos fazer o corte. E como eu vou fazer esse corte? Eu vou inserir um outro cubo. Eu sei que esse meu corte vai ter 5 milímetros de distância, ok? O que eu vou fazer? Eu só vou arrastar ele aqui para frente. Eu vou pintar ele de amarelo, porque eu não quero ele aqui. E aí eu vou subir ele até ele atravessar completamente a peça, deixando o centro ali do cilindro. E o que eu vou fazer agora? Tô achando que 5 milímetros está muito largo. Vamos deixar ele um pouco menor. Vamos deixar ele com 3 milímetros de espessura. Pronto. É o suficiente para dar um aperto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em editar novamente e subtrair. E tá aí o meu corte feito na peça. Ok? E se eu fiz esse corte, eu vou ter que também fazer um furo para um parafuso e uma porca. Só que nesse caso, nós vamos mudar esse projeto aqui. Eu vou desagrupar agora esses caras. Eu só preciso de mais um parafuso. Eu vou pegar esse parafuso aqui. Só que agora eu vou fazer uma modificação nesse parafuso, tá? Esse aqui é um parafuso cônico que ele vai encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar nessa cabeça aqui, ok? Opa, vamos posicionar ele certo. Então, ó, ele vai encaixar aqui, certo? Só que o próximo parafuso que eu vou fazer, eu quero que ele tenha um acabamento que ele fique um pouco escondido ali nessa peça que nós estamos fazendo. E o que nós vamos fazer? Eu vou pegar agora esse cara aqui, vou... eu já mesclei ele. Tudo bem, não tem problema. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou fazer o outro lado da cabeça dele. Não, não tem jeito, eu vou ter que apagar. Porque o outro eu já tinha mesclado a cabeça ali, então vamos fazer de novo. Vou puxar o tubo aqui. Só que agora eu vou de novo fazer aquilo, tá? Vou ter que afastar a peça aqui. Para quê? Para eu ter centrabilidade, para que fique tudo no centro. Então agora eu vou pegar aqui 3 milímetros. Vou colocar ali agora um parafuso M3. Então ele tem 3 por 3. Vou colocar uma cabeça de fenda. Só que eu não vou precisar fazer a fenda, tá? Então esse cara aqui eu sei que um parafuso M3 ele tem a cabeça redonda, ele tem 3 centímetros de espessura e ele tem 6 milímetros de diâmetro. Então, ó, tá aqui, juntei os dois. Vou pegar esse cara aqui e vou agrupar, tá? Não vou dessa vez mesclar, porque senão vira uma peça só e se eu precisar fazer algum ajuste eu não vou conseguir. E agora o que eu vou fazer, tá?
Eu vou vir aqui no meu Google, eu vou procurar aqui porca M3 tamanho. Não é no AliExpress, né? Vamos vir aqui em imagens. Porca M4, porca M12, M6, porca M3. Ó, então ela tem de altura 2,40 e a chave dela é 5,5 milímetros, ok? Ó, ela tem 2,40 de altura e 5,5 milímetros de chave. Então, o que que nós vamos fazer aqui no 3D Builder? Eu vou virar essa minha peça aqui ao contrário agora e vou inserir um hexágono. Então, inseri um hexágono, deixa eu ver como que... Bom, tudo bem. Por enquanto pode deixar assim. Então ele tem 2,5 de altura. E a chave a gente viu que é 5,5, certo? Só que para que a forma tenha proporção, para que eu tenha exatamente a proporção, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o cadeadinho. Eu vou vir aqui, ó, na lateral, nessas duas laterais menores, que a chave de boca ela se encaixa nessas laterais aqui. E agora eu vou dar 5,5. E aí eu vou ter o meu parafuso centralizado com a minha porca. Só preciso acertar aqui a espessura. Ó, coloquei errado, é 2,5. Opa. Desbloquear o cadeado, tá? Porque eu tinha bloqueado ele. 2,5. Pronto, tá aí a nossa porca M3 encaixada no parafuso. Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esses caras aqui. Eu não vou agrupar por enquanto, tá? Eu só vou selecionar eles. E aí eu vou agora aplicar o giro. Apliquei o giro. Eu vou subir até onde eu... Só para ter uma referência aqui, que ele está no eixo central. Observe, tá vendo? Ó? O parafuso está no eixo central, tanto no X quanto no Y, tá? Isso é muito importante você fixar. Coloque as coisas sempre no eixo central para você ter a chance de fazer a medição correta, tá? Então, ó, a gente sabe que esse cara aqui tem 20 de largura, certo? Então, ó, ele está menos 10. Vamos corrigir ele. Pronto, agora está no centro. Observe que, ó, estão no centro, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essa peça aqui. Eu quero ela... eu sei que do centro até aqui tem 25 milímetros. Eu vou fazer o que? Eu quero que... Vamos ver se esse parafuso fica bem em 8 milímetros. Então vou inserir um cubo aqui, ó. Já vamos meter tinta nele para a gente não esquecer. Vou fechar o cadeadinho aqui, ó. Vamos deixar tudo com 8. Que aí a gente é só para... Ó, colei. Pronto. Observe que ele está bem aqui. Ó, preciso, hein? Agora eu vou chegar aqui. Ops. Esqueci de pegar a porca. Vamos arrastar ele até aqui. Pronto. Eu sei que está no meio. Certo? Bom, sabendo disso, que ele já está no ponto certo, agora vamos fazer as correções aqui de posicionamento, tá? Eu vou apagar esse cara aqui, eu não preciso mais dele. Agora eu vou pegar o parafuso aqui e vou desagrupar ele, tá? Por quê? Porque agora eu quero dar o comprimento que eu preciso para o parafuso atravessar. Então, ó, vou atravessar aqui e vou atravessar aqui. Então, eu vou pegar agora a cabeça. Não tem problema que atravesse, tá?
Parece que a cabeça não está exatamente no centro, né? Vamos descobrir. Agora está no centro. Tá vendo? Agora está bem no centro. E agora, essa cabeça aqui, eu vou inserir ela dentro dessa peça, mas eu vou deixar alguma coisinha aqui para fora, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com a porca. Ó, a porca está aqui, tá vendo que aqui ela desaparece? Vamos pedir para exibir o raio-x, ó. Olha lá, a cabeça e a porca, tá? O que que eu vou fazer com a porca? Eu quero que ela... Opa, vamos desativar o cadeadinho. Eu quero que ela venha um pouquinho mais para cá, para que ela seja impressa, para que ela seja cavada. E aí vai uma dica muito importante para quando você fizer uma peça, você tem que imaginar como que essa peça será impressa na sua impressora 3D. Eu vou aplicar o giro aqui nessa porca. E aí você vai entender o que eu estou falando. Espera aí. Ele não vai deixar eu aplicar o giro desse jeito, então eu vou agrupar essa peça aqui com essa. E aí ele vai deixar eu fazer o giro. Agora, ó. Tava assim. Como essa peça ela vai ser impressa nesse ângulo. Isso, aqui tá ok. Só que, ó. Observa aqui, tá vendo? Olha só que coisa. O parafuso, ele não tá em eixo com a cabeça. Então a gente vai ter que corrigir isso daí, tá? Então vamos já fazer essa correção. Só que para eu não ter que posicionar de novo todas essas peças no mesmo lugar, ó, eu vou clicar aqui na seta. Tá vendo que ela tá me dando a posição delas aqui, ó? Vamos até arredondar para 62. Essa aqui é a posição delas, tá? Então, só para eu não ter que depois ficar fazendo aquela medida de novo, etc, etc. Então, eu vou pegar essas peças aqui, vou afastar para cá, vou afastar isso aqui para o centro, vou desmarcar tudo, vou desagrupar todas essas peças aqui, ó. Vou deixar no ângulo certo. Só que agora eu vou colocar todo mundo no devido lugar. Então, ó, x0, y0. x0, y já está 0. Agora não tem erro, tá? Ó, tá centralizadinho, bonitinho. E esse cara aqui também em 0. Agora tá todo mundo literalmente no eixo, tá? Eu vou selecionar todos esses caras aqui. Agora eu vou agrupar eles e vou aplicar novamente o giro aqui para 90 graus. E ó, observa que aqui, ó, antes estava no 62, né? Agora está 62,25. Mas se eu coloco todo mundo aqui no 62, volta todo mundo para o ponto de origem e agora está todo mundo no seu devido lugar. Eu vou desmarcar, vou desagrupar, que agora nós vamos subtrair essa peça. Vou encaixar ela aqui. A mesma coisa com a porca. E agora, senhores, o pulo do gato, tá? Vou agrupar vou agrupar essas três peças. Agrupar. E agora eu vou pintar de amarelo, só para a gente ter uma referência.
E agora eu vou subtrair. Tá aí a nossa peça com a cavidade para a cabeça do parafuso e desse lado aqui o encaixe para a porca. Tá aqui a nossa peça pronta, muito semelhante à peça que nós estamos vendo aqui no Thingiverse. Ok? Deixa eu dividir aqui a tela. E tá aí as duas peças, tá? A que a gente acabou de fazer e a peça que a gente usou como referência visual, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo aqui. Ah, não, 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 não. Aqui, 3D Printer, arquivos. Vamos criar uma pasta aqui, aula. Eu vou criar aqui Pillow Block YouTube. Vamos salvar ela nesse formato 3MF, que é o formato de, vamos dizer assim, de engenharia. E vamos salvar ela também no formato STL, que é o que vai para a impressora. Prontinho? Arquivo salvo. Vamos aqui agora para o Cura. O Cura é um fatiador, ou seja, é um programa que vai traduzir a peça que eu quero para a impressora 3D numa linguagem que a impressora 3D consegue entender. Ok? Então agora eu vou vir aqui e vou abrir o arquivo que eu salvei. Ele está em aula, Piloblock YouTube. Abri a peça e olha aqui a nossa peça prontinha para ser enviada para a impressora. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu tenho que pensar na resistência que essa peça tem. Eu tenho que pensar em como a impressora 3D constrói a peça, ok? Eu vou pedir para fatiar aqui. Muito bem. Ó, ele falou que vai levar 3 horas e 43 minutos para fazer essa peça do jeito que ela está aqui, ok? Olha só, eu tenho que pensar na resistência dessa peça, certo? Vamos ver como a impressora 3D vai construir essa peça. Ó, ela vai construir a peça disso daqui, ó, do zero e vai... E pronto, terminou de construir a peça. Só que essa minha peça, ela não vai ter resistência, tá? Porque lembrando, essa peça aqui, ela vai em um tubo e ela vai ter algum tipo de peso. Então, como a construção é feita de baixo para cima, pode ser que a peça rache em algum desses pontos quando ela for submetida a uma carga. E eu não quero que a minha peça quebre, eu quero que ela seja resistente. Então, o que que nós vamos fazer? Nós só vamos mudar a posição de impressão desta peça. Ela ia imprimir desse jeito, agora ela vai imprimir desse jeitinho aqui. E agora sim eu vou ter na minha peça toda a resistência que ela será capaz de construir. Vocês lembram que eu fiz um giro na porca? Eu fiz esse giro na porca por quê? Porque a impressão 3D, como ela vai ser agora construída desse jeito aqui, ó. Vamos aqui, preparar a visualização, ó. Tá vendo? Como ela vai ser construída desse jeito, eu não vou precisar colocar um suporte aqui entre as pontas da, da porca. Se fosse ao contrário, eu teria que colocar um suportezinho aqui, talvez, né, para a peça ficar melhor, mais bem construída. E olha só, essa peça aqui, eu coloquei ela com 20% de preenchimento.
tá? Se não for para uma quantidade exagerada de peso, ela vai dar conta sem problema algum, tá? Agora, óbvio, se você for usar atribuições mecânicas mais severas, coloca sempre preenchimento de 100%. Agora eu vou te mostrar a diferença aqui. Olha aí, ó, é praticamente uma peça sólida de plástico. E nessa configuração aqui, dela 100%, olha só, de 3 horas ela passou para 8 horas. E de 31 gramas ela passou para 68 gramas. E essa peça aqui me custaria para fazer R$ 12,29. E isso preço de custo absoluto, tá? Não estou colocando nem o preço da energia elétrica. É só o custo do material mesmo, ok? Então, é isso, pessoal. Fizemos a nossa peça, construímos ela e job is finished, ok? Então é isso aí, pessoal. Agradeço de verdade para aqueles que ficaram até aqui no fim. Agradeço cada minuto de visualização desse vídeo. Isso conta muito para a gente no YouTube, principalmente para nós que estamos crescendo, eu que estou crescendo, que estou começando a criar conteúdos como esse, para orientar pessoas que às vezes não têm aquela capacidade técnica tão avançada de fazer um desenho técnico, aquela pessoa que tem aquela capacidade de usar o Inventor ou usar o Fusion 360, mas ela está ingressando agora no mercado de impressão 3D e tem aqui uma ferramenta rápida, barata, de graça praticamente, né? Ela já está embutida no Windows, que você pode usar para fazer as suas peças. Então, seguindo essas dicas aí que eu dei para vocês, faça sua peça, deixe nos comentários e aí o que você achou dessa aula. Me ajuda também a melhorar o conteúdo, me ajuda também a melhorar a forma como eu explico, como eu ensino, e assim eu evoluo e você evolui, e nós evoluímos juntos. A minha gratidão por você estar aqui nesse vídeo e fique em paz e fiquem com Deus.